Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensine Palestra. É uma grande honra ter a sua companhia. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Nós estaremos hoje estudando mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estaremos hoje estudando a lição número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Vamos trabalhar este tema na nossa lição de hoje. Vamos trabalhar esse tema nesse vídeo que está começando agora. Então, mais uma vez, muito bem-vindos. Muito obrigado pela companhia e vamos juntos para o estudo da Palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 8, versículos 1 ao 4. Depois nós vamos ao capítulo 18, versículos 1 ao 4. E ainda no capítulo 25, versículos 1 ao 6. Este é o tema do nosso estudo de hoje, o discurso de Bildade. Nós temos 3 discursos e estes textos que nós acabamos de relacionar para vocês são os discursos que Bildade vai fazer, onde Bildade vai expressar a sua teoria sobre o sofrimento de Jó. O nosso primeiro tópico, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Primeiro subtópico, Deus é justo e reto. Segundo subtópico, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Terceiro subtópico, a imperfeição humana. Vamos então para o nosso estudo sistemático desta semana. Iniciando efetivamente o nosso estudo, nós encontramos no capítulo 8, a partir do versículo 1, o discurso de Bildade. Nós já estamos familiarizados com o discurso de Elifaz, já estudamos ele na semana passada e vamos na próxima semana estudar o discurso de Zofar. Hoje nós estaremos aqui atentos às palavras de Bildade, o segundo amigo de Jó. Lembrando que Elifaz provavelmente seria o mais antigo, seria o mais idoso dos amigos, por isso ele iniciou a fala. Agora Bildade, ele prossegue, então provavelmente Bildade seja o segundo mais idoso daqueles 3 amigos que estavam ali com Jó, porque era costume antigo que, em primeiro lugar, os mais velhos falassem até chegar por ordem sequencial ao mais novo. Então agora nós estamos com provavelmente o segundo mais velho da turma ali, Bildade. Um novo juiz entra em cena. É a vez de Bildade expor o seu pensamento acerca do sofrimento de Jó. E ele é muito enfático em seu julgamento. Nós agora vamos acompanhar alguns de seus argumentos acerca da crise que Jó estava enfrentando, acerca do sofrimento de Jó. Mais do mesmo. Os discursos dos amigos de Jó são repetitivos, pois fundamentam-se na teologia da justiça retributiva. Com algumas variantes e características, o ensino é o mesmo. O ensino propagado tem as suas semelhanças muito grandes. O mesmo veredito é espelhado com palavras semelhantes e muitas vezes tem-se a clara convicção de amigos, os interlocutores de Jó têm muito pouco. Jó está ali em um momento crítico, Jó está ali passando por um tempo muito árduo, por um grande deserto, e ele tem à sua frente 3 pessoas, que são testemunhas oculares de todo o sofrimento de Jó. Eles ficaram sabendo que Jó havia perdido tudo, inclusive a sua família, só ficando a sua mulher com ele. Jó havia perdido seus bens, e Jó havia perdido aquilo que estava agora agonizando Jó, a sua saúde. A agonia de Jó era pela sua saúde. Imagine a tétrica cena, um homem ali na frente deles, com mau cheiro, um homem ali na frente daqueles 3 amigos, cheio de chagas pelo corpo, um homem ali na frente de seus 3 amigos, com mau hálito, exalando um cheiro ruim, com feridas pelo corpo todo. E para acalmar essas feridas, para acalmar a dor dessas feridas, a coceira que essas feridas produzem, ele coçava-se com cacos de telha, seu corpo vertia pus, seu corpo vertia sangue. Jó era, literalmente,
um farrapo humano. E aqui nós não estamos superdimensionando o sofrimento de Jó. Era esse realmente o clima que estava proposto ali. Era esta a cena que os amigos tinham à sua frente. Um farrapo humano. Alguém que estava em um sofrimento crítico. Jó tinha à sua frente 3 testemunhas oculares de todo o seu sofrimento. Lembrando que, segundo alguns historiadores, alguns pesquisadores, Jó tinha cerca de 14 enfermidades no seu corpo. Ainda segundo relatos de historiadores, o sofrimento de Jó não durou apenas alguns meses, mas teria durado cerca de 9 meses até 1 ano e meio. Alguns acreditam 1 ano e meio para o sofrimento de Jó. É muito tempo. E Jó tem ali seus amigos, ou ditos amigos, ou pseudo-amigos, que estavam ali parecendo mais juízes para o condenar. Jó estava ali amargurado e triste e não estava vendo muita esperança, não estava sentindo muita esperança na palavra de seus amigos. Vale aqui relembrar que os amigos de Jó ficaram 7 dias, 1 semana inteira, sem falar nada com Jó, apenas vislumbrando tudo que Jó estava passando. Alguns comentaristas, como nós já dissemos em aulas anteriores, imaginam que os amigos de Jó, Bildade, Elifaz e Zofar, conversaram entre si, debateram entre si, argumentaram entre si e chegaram ao mesmo veredito. Jó estava sofrendo devido ao seu pecado. Um pecado, segundo Bildade, que não havia sido confessado. Um pecado, segundo Bildade, oculto. Essa era a principal base de sustentação do discurso de Bildade, que Jó estava com um pecado oculto e por isso estava sofrendo. O veredito era o mesmo. E agora cada um deles iria expor esse veredito com suas palavras, com seus argumentos, com seu pensamento, com sua teologia, com sua bagagem para Jó. Elifaz já fez isso. Agora nós temos aqui a teologia de Bildade. Mas quem era Bildade? Ele era de origem suíta e demonstrou pouca amizade para com Jó. Apresentou pouquíssimo conforto ao sofrimento de Jó. Bildade usou palavras muito duras para expor sua teoria acerca do sofrimento de Jó. Elifaz foi um pouco mais brando. Agora Bildade, ele é mais áspero nas suas palavras. E onde está Deus no discurso de Bildade? Assim como seu amigo anterior Elifaz, Bildade também fala abertamente sobre a onipotência de Deus. Glorifica o poderio divino. Enaltece a soberana do Criador, a soberania de Deus, a soberania do Criador, o soberano Senhor do Universo. Porém, como seu amigo que o antecedeu, Bildade deixa a misericórdia de Deus no campo da teoria. Não existe um contato humanizado com Deus, porém um grande distanciamento. Deus, no discurso de Bildade, ou nos 3 discursos de Bildade, é colocado como alguém inatingível. Jó contrapõe os 3 discursos elaborados por Bildade e fala de uma aproximação do homem para com Deus. Jó ainda procura respostas, está confuso, está sofrendo e quer saber o motivo de tanta dor. Além da amargura de sua alma, que não consegue achar respostas para tanta inquietação, ainda tem que experimentar a audição, a voz de seus amigos, com discursos contundentes, inflamados de ira e desafios à sua integridade. É realmente muito triste a condição de Jó. Nós entramos agora no segundo tópico, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Primeiro subtópico, moralismo por tradição. Segundo, a subversão da ordem moral. Terceiro, contemplando a cruz. Analisando o discurso de Bildade. Vamos analisar então agora o discurso de Bildade, alguns trechos desse discurso e vamos fazer aqui um contraponto ao que Bildade está fazendo, ou a que Bildade está falando. Vamos aqui fazer a contextualização do discurso de Bildade. Lá em Jó capítulo 8, versículo 2, até quando falarás tais coisas? E as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Diferente de Elifaz, que iniciou seu discurso exaltando as boas ações
e a bondade, a sabedoria de Jó, Bildade começa a sua análise de contexto, falando sobre Jó de forma firme, abrupta e sem qualquer piedade. Uma severa repreensão sai da boca de Bildade, que assemelha as palavras de Jó a um vento impetuoso. Jó estaria, no entendimento de Bildade, supervalorizando seu sofrimento. Para ele, Jó estava sendo inconsequente nas suas palavras. Podemos dizer, usando um discurso bem coloquial, que Bildade entrou de sola no sofrimento de Jó. Ele em nenhum momento expressou a bondade de Jó, expressou o caráter íntegro de Jó, que era conhecido por todos, diga-se de passagem, em todo o Oriente Médio, a fama de Jó, não apenas como o homem mais rico, mas também como o homem mais sábio era conhecida. A fama de Jó como sábio era conhecida e foi inclusive tema do discurso de Elifaz, que antecedeu Bildade, e Elifaz fez questão de fazer um resgate da moralidade de Jó, um resgate da bondade de Jó, um resgate das boas ações de Jó, um resgate de tudo aquilo que Jó tinha feito em favor, em proveito das outras pessoas. Ele inicia o seu discurso enaltecendo o caráter íntegro e reto de Jó. Ele começa reconhecendo que Jó era uma pessoa que era benquista por todos, era reconhecido por todos como sábio, era reconhecido por todos como íntegro e, claro, depois ele começa a desfiar, ele começa a destilar toda a sua teologia criticando duramente Jó. Porém, Bildade ele inicia o seu discurso de uma maneira diferente, já inicia seu discurso contrapondo Jó e já inicia o seu discurso argumentando forte contra as palavras de Jó. Ele começa o seu discurso dizendo que Jó não estava falando nada com nada. Ele começa o seu discurso dizendo que Jó estava falando coisas ao vento. Ele começa o seu discurso justamente contrapondo, justamente contrariando aquilo que Jó havia falado. Aqui nós começamos com Bildade realmente mostrando que a sua teologia seria uma teologia amarga, mostrando que o remédio que ele tinha para propor a Jó era um remédio muito amargo, mostrando que ele estava ali como um severo crítico a Jó. E agora ele começa a desfilar os seus argumentos contra Jó. Lá em Jó capítulo 8, versículo 3, por exemplo, porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Deus é soberano, tem suas regras. Deus é soberano, tem suas doutrinas. Deus é soberano, tem seu julgamento. Ele é reto, ele é justo e tudo o que ele faz tem um sentido de ser. Ele é todo poderoso e tudo está sob o seu controle. Bildade aqui ele fala algo extremamente importante e certo. Bildade realmente aqui fala de algo que é real ainda hoje em nossos dias. Deus não perverte o direito, Deus não perverte a justiça, Deus é a própria justiça, Deus é o próprio direito, Deus é aquele que tem o controle da situação, Deus é aquele que tem o controle de tudo, de todos. Jó sabia disso, Jó sabia que Deus estava no controle, enquanto Bildade estava ali falando amargorosamente contra Jó, Jó sabia que Deus estava controlando toda a situação, só Jó não sabia por que Deus estava fazendo aquilo ali. E Jó queria saber por que Deus estava promovendo aquele sofrimento. Algo muito pacífico entre Jó, Bildade, Zofar e ainda Elifaz é saber que Deus estava fazendo aquele sofrimento para com Jó. Que Deus estava propondo aquele sofrimento a Jó. Que Deus era o causador daquele sofrimento a Jó. Isto tudo era conhecido por eles. Eles partilhavam dessa mesma teoria, porém eles não sabiam que na verdade quem estava promovendo aquele sofrimento, quem estava promovendo aquela amargura, quem estava promovendo todo aquele drama na vida de Jó seria Satanás, claro, por permissão de Deus. Deus havia permitido, vamos relembrar lá no início do livro, que Deus permitiu que o Satanás
tocasse na família de Jó, tocasse nos bens de Jó, tocasse na saúde de Jó, porém na sua vida Deus não permitiu que Satanás tocasse. Então eles não sabiam que Satanás estava agora nos bastidores assistindo aos discursos, ouvindo atentamente os argumentos, ouvindo atentamente a defesa de Jó, estava ali como alguém que nos bastidores apreciava cada momento da tragédia de Jó. Satanás promovera todo aquele sofrimento, todas aquelas agruras, meticulosamente as doenças que colocara em Jó estavam agora fazendo com que aquele homem outrora feliz, aquele homem outrora sábio, aquele homem outrora de bem com a vida, agora sofresse, agora se amargurasse, agora se entristecesse, agora perdesse o sono, agora passasse por um momento extremamente crítico na sua vida. Satanás era o causador do sofrimento de Jó, por permissão de Deus. Agora Bildade, Zofar e Elifaz, e além de Jó, não sabiam do que estava acontecendo nos bastidores. Não sabiam do que estava acontecendo por trás da história de Jó. Mas eles tinham razão. Deus havia permitido aquele sofrimento sim. Como havia acontecido, eles não sabiam. Eles não tinham todas essas informações, mas sabiam que Deus estava no controle da situação. Isto era muito pacífico, tanto para os amigos de Jó, quanto também para o próprio Jó. A discordância é por que Deus estava fazendo Jó sofrer. De novo, os amigos de Jó tinham certeza que ele havia pecado. Bildade que ele havia cometido um pecado oculto. Jó defendia-se perante seus amigos. Ora, os seus amigos que estavam ali para consolar Jó, os seus amigos que estavam ali para animar Jó, os seus amigos que estavam ali para advogar a causa de Jó, na verdade estavam promovendo agora um julgamento a Jó. Estavam agora querendo que Jó confessasse o seu pecado, mas Jó não tinha pecado para confessar. Jó sabia que ele estava diante de Deus sem qualquer mácula. E este é um grande embate entre Jó e seus amigos. O grande embate é esse. Deus estava promovendo o sofrimento, mas Jó não sabia por que estava sofrendo, porque ele se achava justo perante Deus. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Palavras de Bildade expressas no livro de Jó, capítulo 8, versículo 4. Aqui, Bildade, como diriam os jovens, pega pesado. É muito duro esse discurso. Essa sentença é muito dura. Bildade expõe a Jó o seu pensamento sobre a morte de seus filhos. Eles teriam pecado e recebido a sentença divina. O juízo de Deus caiu sobre eles. Muito provavelmente, Bildade sabia que Jó continuamente oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Caso eles pecassem, já estariam justificados. Lá no início do livro de Jó, nós vimos isso. Jó sabia que os seus filhos faziam banquetes, sabiam que os seus filhos ofereciam banquetes entre si, uns aos outros, sabia que os seus filhos se encontravam para brindarem, se encontravam para conversarem, se encontravam para confraternizarem, e caso algum deles, mesmo em pensamento, pecasse contra Deus, Jó já antevia isso. Ele oferecia sacrifícios como expiação pelo pecado que nem aconteceu ainda, e talvez nem acontecesse de seus filhos. Ou seja, Jó buscava o perdão para um pecado que ainda não havia acontecido. Agora, Bildade, ele chega e, como alguém que crava uma faca no coração de Jó, diz: teus filhos pecaram e Deus acabou os castigando. Ou seja, Bildade diz que não apenas Jó pecou, mas os próprios filhos de Jó pecaram e Deus havia castigado eles por causa do pecado. Deus havia punido eles com a morte e punido a Jó com aquelas enfermidades. É muito dura essa palavra. É uma palavra totalmente desproporcional. Bildade não tinha o direito de falar isso. Porém, era sua teologia. Era aquilo que ele pensava. Bildade, ele cria sinceramente. Bildade cria de toda a sua força, com toda a sua estrutura teológica nesse argumento. Os filhos de Jó receberam a recompensa pelos seus pecados.
porque a morte deles foi uma grande tragédia. E essa tragédia originou-se pelo pecado deles. E agora Jó também havia pecado e estava ali pagando pelo sofrimento. Através do sofrimento, pagando pelos seus pecados. Em nenhum momento há um relato de que os filhos de Jó se reuniam para difamar a Deus, para praticar atos ilícitos ou reprováveis. Eram reuniões em família. Era uma família unida, os irmãos gozavam de um bom relacionamento entre si e se reuniam para confraternizar-se. Mas ainda que eles houvessem pecado contra Deus, Jó já havia oferecido sacrifícios. Tomado pela remota possibilidade de um pecado entre seus filhos, Deus já teria recebido de Jó, através de seus sacrifícios, o pedido de perdão para com eles. Se eles houvessem pecado, mesmo assim Deus os tivera castigado, então o Senhor não atentava para o sacrifício de Jó. Se os filhos de Jó tivessem pecado e Deus houvesse recebido de Jó os sacrifícios e não atentasse para esses sacrifícios, para o pedido de perdão de Jó para com seus filhos, então isso queria dizer que Deus desprezava as orações e intercessões de Jó. Essa é uma possibilidade que não combina com a visão de Deus sobre Jó. Lá no Jó capítulo 1, versículo 8 diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, Deus estava aqui confirmando que Jó era reto, confirmando que Jó agia com retidão. E parte dessa retidão também dizia respeito à sua própria família. Jó era reto e íntegro a Deus, mas ele não pensava apenas em si mesmo, ele pensava também nos seus familiares, ele pensava também no bem-estar de sua família. Porém, Jó agora recebe essa paulada, digamos assim, de Bildade. É algo muito duro o que Bildade fala e desprovido de qualquer humanidade, de qualquer senso de bondade, de qualquer senso de misericórdia. Jó capítulo 8, versículo 5: Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Aqui Bildade subestima o relacionamento de Jó e Deus. Ora, Jó de contínuo buscava a Deus. De contínuo fazia sacrifícios e oferecia a Deus. Parece que Bildade desconhece nesse momento que está diante de um homem temente a Deus e que o busca continuamente. Pedir misericórdia aqui equivale a confessar o pecado ou os pecados ou o conjunto de pecados de Jó. Jó, no entendimento de Bildade, precisava o mais rápido possível se prostrar diante de Deus e clamar por perdão. Ele pecara e deveria arrepender-se de tal pecado ou de tais pecados. Acontece que Bildade entendia que, como uma pessoa que gozava de um bom relacionamento com Deus, como uma pessoa que tinha os seus sacrifícios aceitos por Deus, poderia passar por um sofrimento tão grande. Ora, se Jó oferecia sacrifícios, e agora nós estamos pensando com a mente de Bildade, se Jó oferecia sacrifícios a Deus, se Jó orava a Deus, se Jó buscava a Deus, se Jó ele intercedia pela sua família, se Jó intercedia pelos seus filhos, e os seus filhos morreram em um acidente tão grave, e Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a sua família, parte da sua família, Jó perdeu também a sua saúde, que agora estava em farrapos. Como uma pessoa assim pode se dizer íntima de Deus? Como uma pessoa assim pode se apresentar como alguém que gozava de intimidade com Deus? Que amigo é esse? Como Jó poderia ser amigo de Deus? Como Jó poderia se dizer tão justo, tão reto, tão íntegro, estava passando por esse problema? Como Jó poderia se dizer tão, na visão de Bildade, superior, se estava passando por algo tão triste, tão lastimável? Essa é a visão de Bildade, essa é a teologia de Bildade. Jó não poderia gozar de nenhuma
intimidade com Deus, porque Deus estava castigando ele. Então Deus não teria aceito os sacrifícios, Deus não teria aceito as orações, Deus não estava aceitando a própria pessoa de Jó e estava o castigando severamente. Jó capítulo 8, versículo 6: Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Segundo Bildade, caso Jó buscasse a Deus pedindo perdão, o Todo-Poderoso iria analisar a pessoa de Jó e dar a sua resposta conforme o parecer divino. Caso Jó fosse encontrado inocente, puro e reto, Deus o perdoaria e lhe restauraria. A condição para o perdão divino seria a retidão de Jó. No conceito de Bildade, Deus pesaria Jó na balança e constataria ou não a retidão e integridade dele. Jó só seria perdoado de suas culpas caso fosse justo. Deus definitivamente não teria misericórdia do impuro ou injusto. A justiça de Deus seria, nesse contexto, parcial. Bildade chama a atenção de Jó para que ele seja encontrado puro e reto diante de Deus. Ele não sabia, e aqui está um grande mistério da história, ele não sabia que o próprio Deus, nos bastidores, já havia pessoalmente testemunhado a pureza e retidão de Jó. Lá em Jó capítulo 1, versículo 8, vamos reler de novo. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. As condições impostas por Bildade para que Jó fosse perdoado já haviam sido satisfeitas por Jó. E o próprio Deus havia testemunhado isso. No capítulo 8, versículo 7 de Jó, nós encontramos uma tênue suavidade aqui no discurso de Bildade, que até agora tem sido muito amargo, digamos, diga-se de passagem. No capítulo 8, versículo 7, ele diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pela primeira vez, então, aqui no discurso de Bildade, nós encontramos umas palavras um pouco mais amenas, que produzem um mínimo de conforto, mas ainda assim segue no mesmo contexto. Jó pecou e precisava confessar. Caso fosse perdoado, isso se fosse encontrado justo diante de Deus, receberia do Criador muitas bênçãos. Bildade continua falando, capítulo 8, versículo 20: eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores. Bildade confirma sua convicção, que diz que Deus jamais deixaria o reto, íntegro e justo desamparado, mas os que fazem o mal são ignorados e rejeitados pela justiça divina. Bildade continuava colocando Jó na balança divina, na balança de Deus. Se Jó fosse encontrado reto e justo, seria perdoado, sem nenhum problema, e não haveria nenhum resquício de toda aquela dor, de toda aquela problemática até aqui enfrentada por Jó. Agora, caso ele fosse encontrado com pecado, encontrado com mácula, Deus não faria absolutamente nada em favor de Jó. Pelo contrário, Jó seria ignorado e rejeitado por Deus. Bildade estava então experimentando ali a sua teologia, porém usando Jó como alguém que iria comprovar a sua teoria. Capítulo 8, versículos 21 e 22 diz Bildade: até que de riso te encha a boca e os teus lábios de júbilo, os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Mais uma vez, é reafirmado a Jó que ele, recebendo o perdão de Deus, por uma justiça humana, Deus o fará muito feliz e os seus inimigos virão e verão a ele o sucesso dele e comprovarão toda a sua integridade. Aqui nós precisamos destacar 2 pontos. A meritocracia. Jó lograria êxito por méritos próprios. O ser humano receberia a bênção de Deus por merecimento humano. A graça de Deus dá lugar à justificação humana por suas obras, por seus favores, por suas benesses. O homem só recebe aquilo que merece, só recebe de Deus quem fez algo que o colocasse no centro do favor divino.
Essa teologia contrapõe a misericórdia de Deus que alcança o ser humano por obra e graça divina, sem levar em conta o merecimento humano. Por melhor que seja o ser humano, nunca será bom o bastante para alcançar o favor divino, a não ser pela obra redentora de Cristo no Calvário. O ego humano. Bildad era adepto de uma teologia conhecida hoje em dia no mundo evangélico. O ser humano sendo colocado em um pedestal e assistido por seus inimigos, que estão na plateia presenciando a vitória do ego humano. A música gospel tem sido prodigiosa em dimensionar essa ideia. A música gospel, ela dissemina a ideia de que o homem, ele deve ter o seu ego satisfeito. Você sendo vitorioso, enquanto seus inimigos ficam envergonhados assistindo a sua vitória, e você comemorando sobre eles. Isso definitivamente não é o desejável por Deus em relação a seus filhos. Enfim, chega o momento de Jó responder a todas essas argumentações de Bildad. Capítulo 9, versículos 1 e 2. Então Jó respondeu dizendo: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Jó concorda com Bildad no entendimento de que o homem não consegue se justificar perante Deus. Jó tinha certeza de sua retidão, porém jamais tentaria usar suas credenciais para tentar conseguir de Deus a sua justificação. Sabia que era um homem sujeito a falhas e tinha certeza que não poderia ser alvo da graça divina apenas apelando para sua fidelidade e confiança no Altíssimo. A confiança em Deus era inabalável na vida de Jó, porém ele não se colocava em destaque, mas se posicionava em seu devido lugar. E o lugar que Jó presumia ser seu era de um homem reto, tentando receber de Deus a cura para seus males. Jó prossegue, capítulo 9, versículo 4. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Jó tinha plena e absoluta confiança em Deus. A sabedoria divina era conhecida e reconhecida por Jó, ao mesmo tempo que ele é todo-poderoso e sua força é imensurável. Assim Jó enxergava a Deus, assim Jó tinha a convicção de quem era Deus. Jamais passou pela mente de Jó contrapor a vontade de Deus. Na verdade, seria uma reação descabida de qualquer racionalidade. Jó sabia que tinha a confiança e o aval de Deus e não trocaria isso por absolutamente nada. Versículo 20 do capítulo 9. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ele me declarará perverso. O homem estaria se autocondenando caso tentasse se justificar. É isso que Jó estava dizendo aqui com esse verso. Não existia justificativa humana. O ser humano é tão ínfimo que não tem como promover sua inocência. Ninguém é justificável perante Deus. O mérito humano não consegue defender sua causa. O homem só é defendido pelo próprio Deus. Chegamos ao tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Primeiro subtópico, a grandeza de Deus. Segundo subtópico, onipotente, mas não ausente. Preso ao sistema. Bildad está preso ao sistema. A teologia pré-concebida da retribuição do bem ou mal deixava Bildad engessado e não conseguia ter uma visão mais ampla, panorâmica. Ele tinha um raio de visão muito restrito. Bildad apelava para a soberania divina e não estava errado na sua teoria. Porém, Deus não é apenas soberano, ele é também amor. É uma outra característica de Deus. Característica que era ofuscada pela teologia extremamente limitada de Bildad. Ainda hoje temos várias pessoas que usam de um julgamento desprovido de qualquer sentimento de compaixão. Não estamos falando de um tribunal, um julgamento jurídico. Estamos falando de nossa vida cotidiana, onde por vezes entramos em julgamentos de caráter sem conhecer todas as nuances da história que envolve determinada pessoa. Os amigos de Jó não tinham todos os elementos necessários para fazer um julgamento reto, íntegro, imparcial. Eles estavam julgando pela aparência, pelo achismo, pela interpretação parcial e pessoal dos fatos. Não sejamos assim.
Devemos tentar conhecer todos os fatos que envolvem o acontecimento. Devemos demonstrar, mesmo em um possível julgamento, o amor de Deus e a compaixão divina para com o ser humano. A soberania de Deus não anula seu amor e graça para com os homens. Para encerrar, vamos ver aqui então um resumo da teologia de Bildade. Assim como ele faz, Bildade parece mais preocupado em defender Deus. Sim, defender Deus. Deus é justo, honesto, poderoso, soberano, misericordioso e recompensador. Tudo isto é absolutamente correto, certo e aceitável. Porém, Deus não precisa de quem o defenda. Ele é reto e justo em si mesmo. Os ditos amigos de Jó estavam tão preocupados em fazer Jó entender o que ele já sabia, que esqueceram-se que estavam ali na condição de consoladores e animadores. Até aqui, as teologias apresentadas estão corretas em si mesmas, bem argumentadas, porém desprovidas de amor ou compaixão pelo sofrimento alheio. Devemos ter cuidado com discursos prontos, rebuscados, carregados de teorias e conhecimentos, mas que não levam o amor e a misericórdia de Deus às pessoas. Deus é justiça, retidão, mas também amor e compaixão. E essa compaixão deve ser exercida por aqueles que se dizem seus filhos e propagadores de sua palavra. Seja um ensinador, seja alguém que prega, seja alguém que evangeliza, seja alguém que fale do amor de Deus, mas sobretudo, seja alguém que propague esse amor, que replique esse amor, que espalhe esse amor, que viva esse amor. Muito obrigado a você que esteve conosco. Estamos muito felizes em chegar ao final de mais um vídeo e gostaríamos de convidar você para ficar conosco no nosso próximo vídeo, próxima semana. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal e gostaríamos de contar com a sua presença, com a sua audiência. Muito obrigado a você que esteve até aqui. Não esqueça, deixe o seu comentário, não esqueça, faça a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, participe da nossa comunidade, nos ajude a crescer, curta esse vídeo. Enfim, seja também um membro da comunidade Ensine Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós.